Olá a todos, estamos aqui para mais um encontro da Semana de Formação Médica. Eu sou Rosana Ciconelli, sou gerente da área de Educação e Pesquisa aqui da ABP. Dando continuidade às nossas atividades, estamos aqui hoje com a live sobre as múltiplas medicinas e outras abordagens. E para isso temos o prazer de contar com a participação do Dr. Ricardo Gelman. Dr. Ricardo Gelman tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É médico pediatra e oncopediatra, presidente e fundador do Consórcio Acadêmico Brasileiro para a Saúde Integrativa, a CABSIM. É chapter brasileiro da International Society of Traditional Complementary Integrative Medicine Research, membro consultivo da Organização Mundial da Saúde e da Rede Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas, Américas, OPAS e OMS. É embaixador também da Society of Integrative Oncology para o Brasil. Dr. Ricardo é membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Investigação Médica na linha de fitoterápicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Realizou mestrado em anatomia comparada pela USP, doutorado em toxicologia de plantas medicinais e pós-doutorado em dor e antroposofia no programa de neurociências pela Unifesp. É o pioneiro da pediatria integrativa da Universidade de São Paulo, presidente do Departamento de Medicina Integrativa para Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo e diretor clínico do Instituto Gelman Medicina Integrativa. Dr. Ricardo, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui da Semana de Formação Médica. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse tema dos fundamentos da medicina e saúde integrativa. Meu nome é Ricardo Gelman, sou clínico, pediatra e pesquisador, focado mais na área de pesquisa em pediatria integrativa e oncologia integrativa. Tive uma carreira desde 94, em que ao mesmo tempo trabalhei no consultório implementando medicina antroposófica de uma maneira integrativa, como modelo europeu, né, de medicina integrativa, tanto em pediatria como médico da família, e ao mesmo tempo fiz uma carreira como pesquisador, um mestrado numa área básica de anatomia e embriologia. O meu doutorado, isso foi na USP, o meu doutorado eu fiz numa área de drogas e gravidez, estudando um fitoterápico que é muito usado em câncer, que é o Viscum-Album, um fitoterápico muito usado na oncologia integrativa europeia. E o pós-doutorado foi em neurociência na Unifesp, na mesma instituição do doutorado, focado em dor. Que eu montei um ambulatório, coordenei um ambulatório em que a gente trabalhou com pacientes que tiveram poliomielite na infância. E, ao mesmo tempo, quando eu terminei meu pós-doutorado, em 2018, junto com um grupo de pesquisadores, fundamos o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, que eu tenho a honra de presidir nesses 4 anos e meio de existência. Então, aqui um pouquinho da nossa experiência de publicações em cima da tese de dor em pacientes com síndrome pós-pólio. Abaixo à esquerda, a publicação da experiência de implementação da medicina integrativa na oncologia pediátrica na USP, esse Broadening Horizontes, abrindo os horizontes para a saúde da criança. À direita, o São Paulo Agreement, foi um documento que a gente produziu como fruto de um simpósio internacional de pediatria integrativa, promovendo, através desse documento, a implementação mundial. Abaixo à esquerda, uma publicação sobre a definição de oncologia pediátrica integrativa, junto com o grupo do Memorial Hospital, e à direita, com esse grupo que também pertence à Sociedade de Oncologia Integrativa, esse artigo bem importante, trazendo uma visão geral da oncologia integrativa. Então, são as duas áreas que eu tenho mais
vamos dizer, experiência na prática e na pesquisa. Então, vamos trazer o tema. Existe um guarda-chuva de toda essa terminologia de medicina, saúde integrativa, que aqui no Brasil também é chamada de práticas integrativas e complementares em saúde, que vem da Organização Mundial da Saúde, OMS, que é a estratégia das medicinas tradicionais complementares integrativas. Então, o termo MTCI é o termo guarda-chuva que inclui toda essa área de inovação em saúde baseada em evidência. Esse documento norteador, ele propõe que países implementem políticas públicas nacionais, e atualmente temos 98 países que têm políticas nacionais. O Brasil tem há 16 anos a PNPIC, Política Nacional de Práticas Integrativas, que fomenta a implementação no sistema de saúde, e a gente tem um cenário muito interessante no Brasil, especialmente na área de atenção primária. E também todo esse documento norteador do OMS propõe pesquisa no sentido de assegurar qualidade, segurança e eficácia de toda a implementação dessa área. Esse documento de 2019 ele faz uma avaliação de toda a situação no mundo e define algumas diferenças entre o que é chamado medicina tradicional, que não é a nossa medicina convencional, a nossa alopatia ou biomedicina. Medicina tradicional é uma medicina que tem a ver com a tradição de saberes na área da saúde de um povo específico. Então, a medicina tradicional mais conhecida com esse termo é a medicina tradicional chinesa, que inclui a acupuntura, as práticas corporais, como Tai Chi, mas essa medicina também tradicional na Índia é chamada de Ayurveda. A medicina tradicional na Europa e nas Américas, ela não é tão sistematizada como a chinesa Ayurveda, mas aqui no Brasil seria a medicina indígena, por exemplo, que é muito pouco estudada, é muito pouco incorporada. Mas esse é o conceito de medicina tradicional. A medicina tradicional num país não necessariamente significa que ela é tradicional em outro. Quando uma medicina ela não é tradicional de um país, mas ela é aplicada de forma complementar, como uma alternativa ao tratamento, é chamada medicina complementar. O termo alternativo tem caído por terra, e por uma razão muito simples, porque a visão de alternativo poderia induzir a que o profissional de saúde não usasse, vamos dizer assim, todas as propostas terapêuticas, alternativas terapêuticas convencionais, e simplesmente outra. E essa não é a proposta. A proposta é a complementação, por exemplo, musicoterapia dentro da UTI. Então, você não vai deixar de usar o tratamento da terapia intensiva, mas você pode usar a musicoterapia para reduzir dor, para reduzir insônia, por exemplo. Então, a medicina complementar é um amplo conjunto de práticas que não fazem parte nem da tradição do país e nem vamos dizer, do modelo convencional, e podem estar integradas no sistema de saúde em vários graus. Estou dando exemplo aqui da musicoterapia, mas a gente tem também a homeopatia, enfim, várias outras abordagens. E o conceito de medicina integrativa, ele nasceu na virada do século XX para o XXI, a partir da reunião das faculdades de medicina mais importantes dos Estados Unidos, que se juntaram para formar um consórcio acadêmico, que é o Academic Consortium for Integrative Medicine and Health, que junta hoje grupos importantes como Harvard, John Hopkins, Boston, e que definiram em grupo esse termo, que é a prática da medicina que reafirma a importância da relação entre o paciente e o profissional de saúde. Portanto, propõe um aprofundamento dessa relação no sentido de fortalecer o autocuidado do paciente, que o paciente se torne mais autônomo e mais proativo no processo diagnóstico terapêutico. É focado na pessoa em seu todo e não na doença. É informado por evidências, que é um assunto fundamental, e, portanto, amplia as possibilidades do leque terapêutico.
para atingir o melhor de saúde e de cura. Essa mudança de colocar o paciente no centro, ao invés da doença no centro, eu considero uma mudança tão radical de paradigma da formação e da atuação do profissional de saúde, que é como se fosse da mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. No momento que a gente está centrado na doença, o que importa é a história da doença, a queixa principal, a patogênese e o enfrentamento. Quando a gente está focado na pessoa, a história de vida é muito mais importante. Todas as ações de promoção da saúde, desde alimentação, controle do estresse pela meditação, por exemplo, ou uso de produtos naturais que tenham menos efeitos colaterais, e toda a mudança de estilo de vida fica muito mais importante do que simplesmente o tratamento sintomático. Então, por exemplo, uma linha de pesquisa de aumento de imunidade para evitar infecções seria muito mais importante do que uma linha de pesquisa de novos antibióticos. Esse grupo holandês, ele está numa linha de ponte muito interessante, em que a gente pode chamar de uma aproximação da melhor medicina convencional, que seria a busca de uma medicina mais personalizada, em que a gente possa analisar o genoma, o microbioma, ou seja, possa individualizar mais o paciente na sua constituição, com o modelo, por exemplo, de diagnóstico da medicina chinesa, ou da Ayurveda, ou da antroposofia, que também buscam encontrar padrões constitucionais em direção a uma individualização. Então, nessa imagem da pirâmide, a gente conecta o exoma, que é o conjunto do genoma, com o metabolismo, com proteomas, até chegar na constituição, diagnósticos psíquicos e constitucionais. Então, aqui, esse artigo é bem legal, metabolômica e fazendo a ponte com a medicina chinesa. Essa visão de ver o paciente como um todo. Aqui eu quero trazer, particularmente, uma visão de todo, dividida em 4 dimensões, que é a leitura da contribuição da medicina antroposófica. Numa conversa que tivemos há uns anos atrás, no Ministério da Saúde, trazendo o diretor de um hospital de medicina antroposófica, que tem incorporado outras técnicas de medicina integrativa, ele falou da gestão hospitalar, como incorporar uma visão multidimensional, e aqui com mais ênfase em 4 dimensões, na gestão de equipes de saúde no cuidado. Então, primeiro, para cuidar da dimensão mais estrutural do paciente, a cirurgia, e também a gente poderia incluir a ortopedia, as drogas sintéticas, que atuam com uma tendência alvo, e a radioquímio, que tem um efeito antimitótico, no sentido de conter excesso de mitose, no caso do câncer, por exemplo. Para a gente trabalhar na dimensão da vitalidade, que é um conceito muito forte para as medicinas até o século XVIII, que se perdeu no século XIX, então a medicina e a saúde integrativa resgata a importância de uma série de ações para promover o bem-estar e a vitalidade do paciente. Desde a atividade física, que tenham uma interface, procuram uma intensificação da interface mente-corpo, como yoga, tai chi, assim como a acupuntura, as terapias externas antroposóficas, que o paciente recebe compressas, pomadas, enfaixamentos, a massagem, todo o trabalho com a nutrição e os nutracêuticos, os medicamentos fitoterápicos à base de ervas e os dinamizados, o toque terapêutico, que é uma imposição de mão que leva a um relaxamento, assim como alguns óleos essenciais pela aromaterapia e o termalismo. Toda essa dinâmica, ela leva a um bem-estar e a uma redução da fadiga, simplesmente um bem-estar que, em geral, nossa medicina convencional não tem muito a oferecer. Para a dimensão psicoemocional, além da psicoterapia, a arte é fundamental, seja com artes plásticas, com música, com dança, no sentido de trazer uma saúde mental, e vários medicamentos naturais têm esse efeito, como a valeriana, indutor de sono,
florais, aromaterapia, por exemplo, a lavanda. Então, existem muitas intervenções possíveis para a saúde mental. E, por fim, essa dimensão da espiritualidade existencial do ser humano, que tem relação com um nível de saúde que a OMS tem reconhecido como a quinta dimensão da saúde e que pode promover no paciente um aumento de resiliência. A resiliência ela está totalmente associada se o indivíduo tem um sentimento de conexão mais profunda com a existência como um todo, é muito mais fácil lidar com o estresse do que indivíduos que têm uma dificuldade de desenvolver essa saúde dentro de si. Então, tem vários grupos que estão trabalhando com a espiritualidade na prática clínica, promovendo empatia na relação, promovendo intencionalidade, e aí tem algumas técnicas específicas, como a meditação, com ênfase no mindfulness, que é a mais usada na nossa área da saúde, e o aconselhamento biográfico da antroposofia, que trabalha com a leitura da vida de 7 em 7 anos. O conhecimento moderno da genética, ele nos faz entender que o que se imaginava da influência do gene, da família, na construção das doenças, se mostrou que é muito menos importante do que se imaginava há décadas atrás. Hoje estamos vivendo a época da epigenética, e a epigenética mostra que a nossa alimentação, nosso sono, algumas atividades específicas como meditar e alguns suplementos específicos podem modificar nosso genoma através da metilação do DNA. Então se abre um novo leque de indicação terapêutica que, como por exemplo, um consumo aumentado de selênio presente na castanha do Pará para bloquear o gene BRCA1 e 2 do câncer de mama, coisas que anos atrás a gente não dava valor. Então, o valor de alguns suplementos específicos hoje tem uma importância muito maior do que no passado. Esse estudo, envolvendo 5 países na Europa, mostrou que, por exemplo, a alergia, que era considerada uma doença basicamente genética, ela tem um componente ambiental enorme. Esse estudo comparou mais ou menos 15 mil crianças desses países europeus, como Alemanha, Holanda, Suécia, Suíça e Áustria, entre 3 populações: crianças que viviam na área rural, em fazenda, crianças em escolas com um estilo de vida um pouco mais natural, com uma alimentação mais orgânica, com menor uso de antipiréticos, antibióticos, e crianças com estilo de vida convencional, com mais hambúrguer, mais uso de telas, né? Mostrando só esses 3 modelos de ambiente a influência sobre a alergia. Alergia, quero dizer, rinite, asma, dermatite atópica, medido tanto clinicamente como laboratorialmente. E que se mostrou que crianças que vivem no ambiente rural, nesse estilo de vida mais saudável, elas têm 70% menos alergia. Crianças em escolas desse modelo, que aí pegaram o modelo da escola Waldorf na Europa, têm 50% menos de alergia do que as crianças que têm um estilo de vida moderno. Portanto, a modernidade trouxe uma série de avanços, por outro lado, trouxe uma série de malefícios para a população, desde a infância da vida adulta, em direção às doenças crônicas, sejam alergia na infância, seja doença cardiovascular e câncer na vida adulta. E aqui eu estou caracterizando uma influência epigenética. Um tema muito caro para a nossa área integrativa, e aqui até com ênfase na pediatria, é o tema do desenvolvimento. Mas o desenvolvimento não só na infância e na adolescência, mas na vida toda. Esse gráfico ele mostra o desenvolvimento neurológico no primeiro ano de vida. E se vocês observarem o que está por trás desse quadro, é a ideia de que o recém-nascido ele tem uma motricidade muito semelhante aos peixes e, portanto, nos primeiros meses de vida, completando com uns 9 meses intraútero, a gente tem um primeiro ano de vida em que a gente vai desenvolver nosso corpo, e com 3 meses a gente vai adquirir uma maturidade neurológica parecida com os anfíbios, sustentando a cabeça.
Com 7, 8 meses, a gente vai adotar uma postura quadrúpede do engatinhar, inicialmente como réptil, depois como mamífero, porque passa de homolateral para contralateral o movimento entre braços e pernas. Com 11 meses, esse tônus muscular que começa no pescoço, com 3 meses, ele chega ao calcanhar e a criança adota a postura de primata, e quando o tônus desce, chegando à sola dos pés, se cria o arco plantar e a gente chega na fase do Homo erectus e fica em pé. Portanto, o primeiro ano de vida recaptura o desenvolvimento dos vertebrados. Já no segundo e no terceiro ano de vida, a gente vai desenvolver uma capacidade de autoconsciência que se reflete na capacidade da criança de se chamar eu e numa fala complexa. Então, os primeiros 3 anos de vida são considerados a etapa mais importante do desenvolvimento humano, com ênfase na gravidez nos primeiros 2 anos, que são chamados os primeiros 1000 dias de vida, que definem o nosso padrão de microbiota intestinal, nos permitem desenvolver características que vão ser decisivos para a nossa evolução na vida adulta, inclusive em termos de ter tais ou tais doenças crônicas. Quando a gente olha o desenvolvimento do cérebro humano, a gente percebe que existem 3 regiões evolutivas: um arquicórtex, um paleocórtex e um neocórtex, cada um dedicado a uma função psíquica específica. O arquicórtex a gente tem, da mesma forma como os répteis, que traz o impulso de vida, a vontade de viver, e ele, na verdade, tem uma pequena região no cérebro craniano, que é a região do hipocampo, hipotálamo, mas ele se abre verdadeiramente para um cérebro que está sendo recém reconhecido, que é um cérebro primitivo, formado por um conjunto de tecido nervoso abdominal, em parceria direta com o intestino, com a microbiota intestinal, que é chamado, hoje em dia, de primeiro cérebro. Esse primeiro cérebro é como se fosse um iceberg enraizado na nossa região visceral. 75% dos neurotransmissores estão nesse território visceral abdominal. Depois temos um segundo cérebro evolutivo, que é o sistema límbico, que temos em comum com os mamíferos, que está relacionado às funções do afeto, né? Da capacidade de vínculo afetivo, e que se produz ocitocina, por exemplo, que é chamado hormônio do amor. E o terceiro cérebro é muito recente na evolução, ele se desenvolveu nos primatas e hominídeos, que é o neocórtex, voltado às funções cognitivas, o famoso QI. Portanto, se a gente se perguntar qual é a diferença entre o nosso cérebro e um cérebro de um grande primata, um chimpanzé, um gorila, é apenas uma pequena área pré-frontal, que fica numa região que está em desenvolvimento ainda, que é ativada quando adotamos momentos de planejamento estratégico, quando comparamos o passado com o futuro e conseguimos fazer uma leitura de contexto. Também é ativado esse cérebro quando a gente está meditando. É a única área do cérebro que é realmente humana, do Homo sapiens. Considerando essas 3 áreas do cérebro, essas 3 dimensões psíquicas, a vontade, o afeto, o sentimento e a cognição, o pensamento mais amplo de desenvolvimento tem que considerar que a gente tem essas 3 inteligências que têm que ser avaliadas o tempo todo quando a gente se depara com um paciente no sentido de promover saúde. Não é só saúde mental, é saúde global. Então, aqui estão, de forma didática, nossas 3 áreas cerebrais que estão interagindo com o corpo inteiro. E para que haja o desenvolvimento global dessas 3 inteligências, uma inteligência mais comportamental, motora, ligada ao primeiro cérebro, uma inteligência emocional ligada ao segundo cérebro, que é o sistema límbico, e uma inteligência cognitiva ligada ao neocórtex, a gente vai precisar de 21 anos de desenvolvimento. Então, aqui eu vou trazer um conceito de desenvolvimento um pouco mais amplo, expandindo a ideia de parto, como aquele momento que a gente amadurece uma fase do desenvolvimento e sai dessa fase e vai para outra. Então, o primeiro parto tradicional acontece na maternidade ou em casa,
quando o corpo do indivíduo chega a um ponto de maturidade que ele pode estar apto a sair do ambiente intrauterino, um ambiente aquático, e pode respirar e se alimentar por si mesmo. E aí a gente vai ter um período de 6 a 8 anos em que vai ter todo o desenvolvimento neurológico caracterizado pela mielinização. A bainha de mielina, aquela que a bainha de gordura vai recobrir os neurônios, são 300 giros ao redor dos axônios ao longo de 6 anos, que vai fazer com que o nível de consciência da primeira infância seja mais de fantasia, não lógico. Mas, ao mesmo tempo, uma enorme capacidade de desenvolvimento sensorial, visão, audição, tato, e muito mais voltado ao sistema nervoso autônomo parasimpático, que fica hiperativado nos momentos de sono e alimentação. Então, a primeira infância deveria ser uma infância bem desenvolvida no sistema parasimpático, com muita capacidade de dormir e comer, relaxar, sem preocupação com o trabalho, com a escola, o brincar como atividade mais importante, e uma grande experiência motora e sensorial. Se a gente não permite esse desenvolvimento adequado e começa a ter um pouco mais de um estilo de vida muito urbano, muito, infelizmente, predominante nas cidades todas, você já vai ter o estresse precoce, que já é uma base para a hipertensão arterial, e para a gastrite, e para síndrome de intestino irritável, ou seja, uma série de desregulações autonômicas por uma invasão do sistema nervoso simpático precoce. A segunda infância, que vai ao redor do período entre 8 anos e 12, ou seja, antes da puberdade, ele já faz parte de uma criança com cérebro mielinizado, que tem uma estabilidade das sinapses na parte sensorial motora e um desenvolvimento enorme da inteligência emocional. Então, são crianças muito saudáveis, que têm muito amor e ódio e afeto, e os vínculos se criam na escola muito forte, e elas vão passar por uma terceira mudança. Então, a primeira grande parto é na maternidade, o segundo parto entre 6 e 8 anos, que se reflete no corpo da criança com a troca dos dentes, aquela fase que a criança troca os dentes. E agora o terceiro parto é o parto hormonal, quando aquele corpo infantil vai se diferenciar por dismorfismo sexual em menino ou menina adolescente em direção a homem e mulher. O crescimento é muito grande, mas o mais importante é o acúmulo de gordura em territórios completamente diferentes. Gordura tem tudo a ver com hormônio, lembrando que estradiol, progesterona e testosterona são derivados do colesterol. E aí sim a gente vai para uma fase muito mais acordada, mais atenta, uma fase cognitiva do desenvolvimento, que o exemplo melhor de saúde nessa fase dos 11, 12 até 21 anos seria o modelo da escola de Aristóteles, grego, que era chamada escola dos peripatéticos. O que os peripatéticos tinham como característica do estilo de vida? Muita atividade corporal, aí você tem a base das Olimpíadas gregas e, ao mesmo tempo, a filosofia. Então, imagina um atleta que filosofa. Esse seria o ideal do adolescente, o ideal do indivíduo que entra para a faculdade. Vocês que estão me ouvindo, que estão ainda na graduação na área da saúde, vocês estão vivendo essa fase e a gente continua em desenvolvimento, né? Com 21 anos, a gente chega a uma maioridade, a uma maturidade no sentido do que eu quero da minha vida, é muito mais claro do que com 20, 19, 18, 17. No entanto, esse desenvolvimento ele continua formando osso até 28 anos. A gente ossifica clavícula, escápula só com 28 anos, são os últimos ossos a se ossificarem. Portanto, nessa curva de desenvolvimento global que eu estou aqui apresentando, desenvolvimento biológico, a gente vai ter do 0 aos 6 um predomínio do desenvolvimento mais craniano e cerebral, dos 6, 7 até os 12, desenvolvimento mais torácico, cardiopulmonar, e a partir da puberdade o desenvolvimento na região pélvica e especialmente dos membros,
E até 28 a gente estiga esse desenvolvimento da ossificação. O período de equilíbrio metabólico entre formar tecidos e destruir, entre anabolismo e catabolismo, é muito curto na vida, são apenas 7 anos entre 28 e 35, em que a gente acumula uma enorme vitalidade, uma enorme capacidade regenerativa da infância com a consciência do adulto. Então, quem está me assistindo aqui e tiver entre 28 e 35, o conselho que eu dou é aproveitem muito a vida, porque a tua capacidade de regeneração pós-balada ou pós exageros de atividade física é muito maior do que depois dos 35 anos. A vida do atleta praticamente termina depois dos 35 anos, porque a partir dos 35 anos, em vez de a gente formar osso, a gente começa a perder osso. Em vez de a gente formar músculo, você forma, mas se não tiver uma indução por atividade física, você tem perda muscular, vamos dizer, fisiológica, sarcopenia. Então, a partir dos 35 e com ênfase a partir dos 42, vocês vão ver que a cada 7 anos é uma unidade de tempo de desenvolvimento, 0 a 7, 7 a 12, 13, até os 21, 28, 25 e vai indo. Essa unidade de tempo é uma unidade em que você tem mudanças corporais e psíquicas muito grandes. Mas, especialmente a partir dos 42, a gente começa a ter um processo de perda de vitalidade, aumento de catabolismo, no sentido contrário, de baixo para cima, caldo cranial, se manifestando com uma perda da capacidade digestiva e perda óssea muscular. Depois dos 49, uma perda de funcionalidade cardiopulmonar, uma perda vamos dizer assim, de performance. E a partir dos 63, a partir de 50 e pouco, mas depois de 60, uma perda neuronal, que vai caminhando por uma atrofia cerebral, né, que aparece claramente na ressonância e na tomografia. Então, a gente precisa adotar um estilo de vida muito semelhante a uma criança na vida adulta para não envelhecer. O que a criança faz que a gente não faz? A criança se movimenta muito, então não tem sedentarismo na infância saudável. A criança produz febre, a gente não consegue produzir febre depois dos 35 em geral, mas a gente pode fazer muito mais esporte, fazer sauna, fazer escalda-pé, alguma coisa que esquente o corpo, consumir alimentos termogênicos, como gengibre, canela, outros. E a gente pode, como uma criança, viver aqui agora e brincar. Não é o que a gente faz, a gente se preocupa muito, a gente tem muito estresse na vida adulta. Mas se você conseguir fazer isso e dormir muito, como uma criança, você vai retardar as doenças crônico-degenerativas, vai retardar o processo de envelhecimento. Um tema muito caro que eu já comentei, então a gente pode passar rapidamente, é o eixo intestino-cérebro, entendendo que a nossa microbiota intestinal ela influencia tanto o nosso humor, nossa vida psíquica, que tem sido chamado de psicobiota, esses lactobacilos intestinais, e que nesse território de interação neuronal com o intestino, a gente tem uma compreensão nova do sistema imunológico, do sistema neuroendócrino, entendendo que a nossa alimentação e o contato com... Quer dizer, evitar o contato com pesticidas, agrotóxicos que destroem essa microbiota intestinal, evitar o uso de antibióticos de uso irracional. Vocês sabem que nós temos um grande problema no Brasil, na medicina, que nós somos campeões mundiais de cesárea, que na Europa e nos Estados Unidos não é assim. Se uma mulher brasileira quer ter filho na Europa e nos Estados Unidos, provavelmente ela vai ter parto normal, mesmo que ela queira que seja cesárea, porque é considerado que tem que ter indicação terapêutica, assim como antibiótico. O Brasil talvez seja um dos países do mundo que mais prescreva antibiótico, e lembrar que vírus não morrem com antibiótico, mas a microbiota intestinal boa, que contribui para a nossa imunidade, é alterada. Por isso, hoje em dia, quando eu tenho que indicar antibiótico terapia, e eu indico sempre, em casos de infecção bacteriana necessários, sempre eu uso junto o probiótico.
para você compensar o efeito da regeneração dessa flora intestinal. Então, eu vou entrar agora aqui num tema que talvez seja um dos mais importantes, que é o tema de que toda essa reforma da visão e do currículo médico tem que ser informada por evidências. E por isso a gente criou vários mecanismos. O consórcio brasileiro, por exemplo, tem esse objetivo. Se a gente olhar a quantidade de publicações científicas na área de medicina e saúde integrativa, desde a década de 60, a gente vai ver que houve uma explosão de publicações exponenciais a partir do ano 2000. Portanto, o conceito de medicina e saúde integrativa é um conceito do século XXI, considerando que ele tem que ter pesquisa para embasar. E, ao mesmo tempo, aqui embaixo você tem um número de países que começam a incorporar como política pública essa área, passando de ao redor de 20 na final da década de 80, início da década de 90, para agora, em 2019, 98 países, como eu já comentei no começo da minha fala. E um grande impulsionador dessa área de pesquisa foi o NIH, né, o National Institute of Health, que criou, mais ou menos em 2002, o National Center of Complementary Integrative Health, que adotou o termo saúde integrativa, Integrative Health, ao invés de medicina complementar e alternativa, que é o antigo nome CAM. Então, esse próprio centro, no começo, ele era o NCCAM, ele mudou para NCCIH, entendendo que é uma área não alternativa e é uma área que tem que ser promotora de saúde. E, basicamente, eles investem 150 milhões de dólares ao ano na área de pesquisa de produtos naturais, fitoterápicos e outros, e a área que eles chamam de práticas mente-corpo, que são, na verdade, terapias não farmacológicas dentro dessa área. Esse cenário que eu estou apresentando, essa publicação aqui, mostra em 2011 que a América do Norte e a China correspondiam a 50% da publicação. E o Brasil, dentro da América Latina, a 4%. Esse cenário está mudando, próximo. Segundo esse artigo, próximo de novo, segundo esse artigo aqui de 2014, o Brasil já começa a produzir muito mais pesquisa na área. Aqui é uma avaliação bibliométrica de publicação mais focada em medicina chinesa, acupuntura, que mostra o Brasil como o 7º país do mundo em termos de publicação. E no artigo agora recente de 2021, a gente tem o Brasil como o 5º país do mundo em termos de publicação na área de medicina complementar integrativa, só perdendo para Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos e China. Então, a gente agora está começando a ter um volume de pesquisa maior, especialmente na área de plantas medicinais, fitoterapia e medicina tradicional chinesa, mas outras áreas também estão crescendo. Dentro de um panorama internacional, eu queria destacar a Suíça, que é o primeiro país do mundo que incorporou, após uma consulta pública por um referendo, a inserção da medicina e saúde integrativa obrigatoriamente em todos os cursos de graduação de medicina na Suíça. Então, você tem a medicina chinesa, a homeopatia, a medicina antroposófica e a fitoterapia ensinadas em todas as universidades, nas faculdades de medicina, especialmente da Suíça. A Índia está no momento de destaque, porque o Ministério da Saúde específico que eles têm, da área integrativa, que é o Ministério Ayush, acabou de criar um centro de referência global em medicina e saúde integrativa, junto com a OMS. Eu tive a honra de ter participado, foi em abril de 2022, do evento, 5.000 pessoas, fomos pessoas de vários países. A gente foi assinar um convênio na área de pesquisa e ensino entre o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Ministério da Saúde da Índia, para que a gente promova essa área. Os Estados Unidos fez um levantamento, mostrou que 1/3 da população de adultos em 2012 usa alguma forma
de abordagem integrativa e 11,6% das crianças. Aqui só mostrando uns artigos na Suíça, mostrando que essa área não, ela agora é coberta pelo seguro-saúde, então está se tornando algo implementado no país. E aqui o documento que a gente recebeu 4 estudantes de medicina para fazer estágio em São Paulo, em 2013. Eu estava, na época, coordenando um núcleo na Unifesp, e a gente organizou a passagem deles por vários serviços, tanto na Unifesp como no Einstein e outros lugares, no SUS, para acompanhar o que tem como parte do programa da faculdade da Universidade de Genebra. O consórcio, portanto, foi criado montando 12 comitês que reúnem experts em várias áreas. A gente tem um grupo de comitê de dor, produtos naturais, pediatria integrativa, ayurveda, saúde e natureza, oncologia, tem outros, tem saúde mental, em que a gente, em geral, faz uma ponte com a instituição de referência no país. Por exemplo, o Comitê de Oncologia tem a diretora do INCA, Instituto Nacional do Câncer, dentro. O Comitê de Pediatria, eu estou representando a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de São Paulo. O Comitê de Dor tem relação direta com a Sociedade Brasileira de Estudo de Dor, a SPED, e assim por diante. Então, o consórcio foi criado para promover políticas públicas informadas por evidências, e o que a gente faz é sistematizar, promover estudos colaborativos entre pesquisadores brasileiros e internacionais. Então, convido a todos, inclusive estudantes de graduação, que a gente tem todo o convênio com a ABLASIC, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde Integrativa, a se afiliarem ao consórcio. A gente tem um braço que nós somos o capítulo Brasil da Sociedade Internacional de Pesquisa nessa área. Então, naturalmente, quem se afilia ao consórcio começa a fazer parte de uma rede internacional. Eu convido a todos para se aproximarem, entrem no site do Cabzin e se afiliem. Então, em nosso site, a gente reflete um trabalho lindo da BIREME. BIREME é o Centro de Informação em Saúde Latinoamérica e Caribe da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que criou uma biblioteca virtual em saúde, e nesse sistema aqui de busca, eles reuniram 1.600.000 publicações científicas na área de MTCI. Portanto, se alguém aqui hoje pergunta, é muito legal toda essa área, mas o que tem de evidência? Entre no nosso site e também no site da BVS, que vocês vão ter acesso a mais de 1,5 milhão de publicações. O nosso consórcio foi inspirado no consórcio americano e, ao mesmo tempo que o Brasil se estruturou, a Holanda também. Então, temos atualmente 3 consórcios acadêmicos que trabalham numa cooperação em direção, inclusive, a criar uma federação internacional de instituições de pesquisa e acadêmicas para apoiar o OMS na implementação a nível internacional. Então, aqui os logos dos 3 consórcios, né? O americano, o brasileiro e o holandês. E aqui uma imagem de uma reunião de Zoom com o Zheng Ti, que até hoje sempre coordenou a área de medicina e saúde integrativa na OMS, em Genebra. Nessa imagem, os países que fazem parte dessa sociedade internacional de pesquisa, que eu já mencionei, que é o ISCMA. Então, o Brasil junto com o Canadá, China, Coreia e Irã. Esse é o site da Biblioteca Virtual em Saúde, da BIREME, que reúne essas 1.600.000 publicações, e a gente tem, na verdade, 18 países envolvidos nessa Biblioteca Virtual em Saúde. Essa reunião, que aconteceu em 2019, depois de um ano de existência do consórcio, promoveu um grande produto para toda a área de medicina e saúde integrativa e prática integrativa no Brasil, que foi quando o próprio ministro da Saúde nos convidou para gerar as evidências científicas para os gestores, tanto a nível federal, como estadual, como municipal. O que tem evidência na área? É um projeto que se construiu com uma cooperação entre a BIREME, que eu já citei, o consórcio, e o Ministério da Saúde, que é o mapa de evidência. Então, cada prática específica, a gente analisou as melhores evidências no sentido de ver o efeito para desfechos clínicos. Então, aqui está a imagem da primeira oficina, que a gente juntou ao redor de 40 pesquisadores do Brasil inteiro para começar a fazer os mapas de evidência. Então, criamos
ele fica publicado no site da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Publicamos a metodologia, aqui são os 4 coordenadores nacionais dos mapas de evidência, a Mariana Cabral Schweitzer, professora da Unifesp, a Verônica Abdala, que é gerente de informação da BIREME, eu e Caio Portela, que somos diretores do consórcio. Então, desde 2020 para cá, a gente tem produzido muito material para a implementação de políticas públicas informadas por evidências científicas. Então, já saiu até uma diretriz de obesidade baseado nesses mapas para o Brasil inteiro. A metodologia usada é a metodologia 3E, que é a Iniciativa Internacional para Avaliação de Impacto, que mostra aonde tem evidência e onde não tem. Os gaps, é um mapa de gaps de evidência, reunindo aonde que tem e onde não tem. Essas são as 29 práticas incluídas pelo Ministério da Saúde ao longo desses 16 anos, que a gente tem buscado categorizar em 3 grandes áreas, né? Os sistemas médicos complexos, como a alopatia, nossa medicina é um sistema médico complexo, também chamado de racionalidade médica, mas aí a gente começou a mapear a medicina chinesa. Temos a área de produtos naturais, a gente começou a mapear as plantas medicinais e a ozonioterapia, isso tudo a pedido do ministro. E a terceira categoria são as terapias não farmacológicas, a gente mapeou inicialmente a pedido meditação, reflexoterapia, Shantala, que é uma massagem para crianças, e yoga. E nesse primeiro mapeamento, a gente encontrou 888 revisões temáticas, com mais ênfase em pesquisa em meditação, medicina chinesa, yoga e plantas medicinais. E aí eles estão publicados, no caso da meditação, é a que tem mais evidência isoladamente. Esse mapa juntou 191 revisões temáticas de estudos clínicos, com 110 meta-análises. E esse formato chamado Tableau, que está publicado, você encontra nas bolinhas uma série de informação. A bolinha mostra qual o desfecho clínico para uma área, então, por exemplo, dor oncológica em adultos, nesse mapa de acupuntura. O que está verde quer dizer que tem um nível de qualidade metodológica, um nível de confiança alto. O vermelho, a qualidade metodológica é baixa, e amarelo estaria intermediário. O tamanho da bolinha mostra o número de publicações, e quando você clica na bolinha, embaixo no site da OPAS, da BVS MTCI, aparece o artigo que você pode acessar e ler na íntegra o artigo científico. Isso é gratuito, open access. Então, aqui exemplos, por exemplo, do que a gente reuniu no mapa de plantas de alta qualidade metodológica e efeito positivo de algumas plantas medicinais. Por exemplo, a Coniton para hepatite B e C, Rhodiola rosa, redução de fadiga, Trifolium pratensis para o climatério. Então, aqui são plantas que se destacaram para a qualidade da pesquisa. E a gente também percebeu, analisando, agrupando todas as pesquisas, já nessa primeira rodada com 12 revisões, que a área que tem mais benefício é para a saúde mental, com ênfase em depressão, ansiedade, insônia, estresse, depois para dor e câncer, e depois hipertensão e diabetes. Também na análise sobre o efeito das revisões temáticas, para nossa felicidade, 85% dos efeitos foram positivos ou potencialmente positivos. Praticamente nada com efeito negativo e poucos sem efeito. A gente agrupou nessa avaliação o efeito metabólico, físico, como dor, saúde mental, vitalidade e saúde ambiental e espiritual. Mais ou menos parecido com aquelas 4 dimensões da antroposofia que eu apresentei na gestão em saúde: a dimensão mais estrutural, a dimensão vitalidade, a dimensão mental e espiritual. E aí cada prática tem a sua característica. No recorte para câncer, a gente viu muita evidência em acupuntura, especialmente para redução de quimiotoxicidade, né, como neuropatia periférica, após algumas químios, ou efeito do climatério induzido pela quimio, como tai chi, práticas corporais, plantas medicinais como cannabis, que está sendo usado muito para melhorar o apetite em câncer, ou vício com álcool, aumentando qualidade de vida e sobrevida em câncer de pâncreas. Enfim, tem muitas evidências agrupadas aí. Mas o que tem mais evidência é câncer de mama,
dor, fadiga, náusea, vômito, como sintomas ligados à quimio. Então, alguns exemplos aqui de estudos interessantes. O ginseng, podendo ter um efeito de anti-angiogênico, que é uma metodologia interessante anti-câncer. O efeito do chá verde, metabolismo oxidativo e efeito anti-câncer. Então, novas terapias estão surgindo aí no cenário. No segundo bloco de mapeamento, a gente estudou outras técnicas da medicina chinesa e a homeopatia, plantas medicinais brasileiras, apiterapia, que é o uso de produtos da abelha, e aromaterapia. Então, juntando os 12 com 6, a gente tem 2 mapas, que são todas essas áreas que a gente mapeou até hoje. Estamos fazendo novos mapas com outros pesquisadores, mas que a gente já tem pronto, disponível na internet, são esses 18 mapas de evidência, que reúnem 1.545 revisões temáticas, e aí a medicina chinesa desponta como a área que tem mais evidência, depois a área de plantas medicinais, e isoladamente a meditação, embora seja maior, no conjunto ela é o terceiro em termos de quantidade de evidência, e que nos chamou muita atenção a área de pesquisa em aromaterapia, uso de óleos essenciais. Muita coisa, yoga também. Depois homeopatia menos, apiterapia menos, Chantal menos, mas não dá para dizer que não tem evidência. Tem, aqui está mostrando a quantidade de revisões que a gente mapeou. Fizemos um mapa de evidência para o Covid-19 em 2020, que mostrou, esse foi um trabalho em equipe com 21 parceiros dessa rede latino-americana, a rede MTC Américas, de 18 países, em parceria com o consórcio, e conseguimos reunir 126 estudos, não específicos para o Covid, mas para sintomas like do Covid, como sintomas respiratórios, para sintomas de saúde mental ligado a infecções agudas virais, e algumas áreas tiveram bastante ênfase nesse estudo, como esse estudo aqui, por exemplo, do Viscum-Album para melhorar a pneumonia de repetição em crianças com pneumonia de repetição na Ucrânia, e foi publicado nesse primeiro mapa para o Covid-19, e depois fizemos uma revisão a pedido do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, nos pediu uma atualização dos benefícios para o Covid-19, e para nossa surpresa, a gente encontrou um número bem maior de revisões temáticas, agora específicas para o Covid-19, não semelhante à quantidade de publicações. Então, vou só destacar algumas aqui. Esse material está disponível no site do consórcio e do COFEN, o parecer técnico-científico. As 41 revisões temáticas que a gente encontrou, com ênfase para o estágio 1, 2 e 3 de sintomas do Covid-19 para a fitoterapia chinesa. Então, apareceu muita publicação de plantas medicinais da fito chinesa para o controle do Covid-19, com boa qualidade metodológica. É só lembrar que a China hoje publica, em geral, na ciência como um todo, mais que os Estados Unidos. A China hoje é o país que mais investiu em ciência. Para sintomas específicos de saúde mental, a gente tem no Covid-19 a yoga, mindfulness, que é um tipo de meditação, tai chi, exercícios respiratórios. Então, um monte de estudo foi feito para o Covid-19. Portanto, a gente pode endereçar uma ampliação disso no SUS cada vez maior. E aqui essa revisão sistemática só de fito chinesa, né, para o Covid. Para poder traduzir o conhecimento desses artigos para uma linguagem mais acessível, foi criado um projeto da Fiocruz, junto com o Cabzin, a pedido na época do Ministério da Saúde. Agora é um projeto mais só Fiocruz e Cabzin, que matérias científicas de uma jornalista que reúne as evidências e junta com as experiências no SUS. Então, a gente já produziu até hoje mais de 20 matérias do Núcleo de Tradução do Conhecimento. Eu gostaria que vocês acessassem, porque tem muita coisa boa. O que tem nessa área para depressão e ansiedade, para a saúde da criança, os mapas. A gente tem desenvolvido materiais também mais didáticos, apresentando todas as práticas e essa modalidade numa linguagem acessível à população. Esse é um livro feito para o COFEN, em que numa página aparece rapidamente uma trajetória de uma história de uma enfermeira aplicando a área integrativa contra a Covid-19 de manhã numa UBS e à tarde no hospital,
mas a página seguinte mostra as evidências específicas da área. Então, um livro maravilhoso que introduz toda essa área. O nosso curso inteiro aqui poderia ser resumido nesse livro que está acessível, que é a incrível jornada da enfermeira Mari na luta contra o Covid-19. O nosso tema é complexo, porque envolve uma saúde no sentido bio, psico, social, espiritual, em conexão com a natureza. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho um outro olhar. Então, primeiro dizer que quando você faz uma intervenção integrativa, você age em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, meditação, mindfulness como exemplo de meditação, assim como o Tai Chi Yoga, ao mesmo tempo que atuam funcionalmente, por exemplo, no tônus muscular de uma hipertensão, também atua na ansiedade e atua no sentido da vida e no aumento da resiliência. Então, um exemplo maravilhoso de atuação em várias dimensões de uma única prática é o caso da meditação Mindfulness, que foi organizada na Universidade de Massachusetts pelo Kabat-Zinn, a partir de uma meditação tradicional budista. Ele desenvolveu um protocolo de 8 semanas que acabou virando a meditação mais usada no mundo e que também se reflete no aplicativo mais baixado nos celulares do mundo inteiro, que é o Calm. Olha que interessante, esse estudo mostrou que meditar por 15 minutos durante 8 semanas reduz marcadores inflamatórios, aumenta a imunidade no padrão TH1, que é do CD4, que é o T-helper, no padrão 1, e tem um efeito anti-aging, anti-envelhecimento, né, que é uma coisa super complexa. Então, por isso, alguns autores brasileiros têm chamado toda essa abordagem complementar integrativa como intervenções baseadas na psiconeuroimunologia, porque você atua a nível psíquico, a nível nervoso, sistema nervoso, a nível imunológico e também a nível endócrino. Além das terapias não farmacológicas, que eu já citei várias aqui, como yoga, meditação, e produtos naturais, o conceito de sistemas médicos complexos, ele tem que ser entendido que ele tem uma dimensão histórica, né? Exemplo de produto natural fantástico brasileiro da região amazônica, unha de gato, que é usado para fadiga relacionada ao câncer, a linha de pesquisa do Auro Del Giglio, aqui no Brasil, Faculdade do ABC. E quando a gente fala da perspectiva histórica dos sistemas médicos complexos, eu quero trazer esse artigo aqui do Eric Bars, que compara 6 sistemas médicos, ou 6 racionalidades médicas. E aqui a gente tem que ter uma noção histórica, pessoal. Por quê? Porque a medicina oriental é muito mais antiga que a medicina ocidental. A medicina oriental, até porque o Homo sapiens migrou para o Oriente, a partir da África, e depois a gente tem o desenvolvimento da cultura indo-europeia, né? Lembrando que o português vem do sânscrito, assim como o inglês, espanhol, as línguas latinas todas. Então tem toda uma trajetória em que organizou a medicina há 7.000 anos na Índia, chamada Ayurveda, que é a medicina mais antiga estruturada. Logo depois a medicina chinesa. E aí, a gente caminhando já na Idade Média, no século X, o centro da medicina estava no Oriente Médio, que traduziu a medicina grega, o latim, por uma forma um pouco mais, vamos dizer, acessível. E recomendo para quem quiser entender um pouco de história da medicina, ler o livro O Físico, que apresenta claramente o que era ser médico na Inglaterra no século X. Era uma barbárie a medicina na Europa, enquanto o centro da medicina, o grande médico, era Avicena. Mas até hoje, no Oriente Médio, se desenvolve uma medicina chamada Unani, que tem vários ensinamentos gregos. A gente não tem isso no Brasil. E nos últimos 200 anos, na Europa, se desenvolve 4 sistemas médicos. A homeopatia, há 200 anos. A alopatia não está aqui, mas deveria estar nesse quadro. A alopatia, 160 anos, quando a anatomia entra na medicina e se começa a procurar a doença a partir da dissecção, que foi a introdução da anatomia patológica em 1840, com Morgani. Depois, em 1850, Virchow desenvolve a ideia da célula, a teoria celular,
E isso vai trazer o fundamento para 100 anos depois se criar um medicamento alopático, em 1940, com a indústria farmacêutica se desenvolvendo na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o primeiro antibiótico é de 43. Mas voltando um pouco atrás, logo junto quase com a alopatia, se forma naturopatia na Europa, nos Estados Unidos, e há 100 anos atrás a medicina antroposófica. Portanto, a nossa medicina, que a gente aprende na faculdade de medicina, é uma das 7. E a gente teria que estudar essas 6 para poder ter uma visão ampla de o que são as medicinas. Então, a pedido e atendendo a um convênio entre os pesquisadores brasileiros na área e o Ministério indiano, traduzimos os guidelines para o Covid-19 a partir da Ayurveda, que tem várias orientações, inclusive para a Covid longa, tem um protocolo agora que eles estão desenvolvendo lá, muito interessante. E queria aqui deixar bem claro que ao longo desses 16 anos, temos essas 29 práticas, algumas já com mapas de evidência, outras não, como possibilidade de inserção. E eu quero aqui enfatizar que essas 29 práticas incluídas no SUS são basicamente sistemas ou produtos ou formações importadas, seja da China, da Índia e da Europa, com ênfase na Alemanha. O que a gente tem de brasileiro, produção brasileira mesmo, a partir de toda essa tecnologia leve, complementar integrativa? Basicamente 2 áreas. As plantas medicinais brasileiras, que são muito pouco estudadas, se considera que apenas 1 a 2% da flora brasileira tem pesquisa e tem alguma inserção, 98% para estudar, e uma técnica de saúde mental, de intervenção em saúde mental social, que eu considero altamente inovadora, criada no Nordeste, no Ceará, pelo professor Adalberto Barreto, que é a terapia comunitária integrativa. É uma terapia feita em grupo, que tem conseguido reduzir a medicalização para ansiedade e depressão no SUS, e que ele conseguiu, através de uma organização de vários eixos no Brasil, eixos que eu digo, parceria com várias universidades e vários polos, melhor do que eixos, vários polos no Brasil, conseguiu implementar isso em mais de 25 países. Então, o Brasil exporta a terapia comunitária integrativa, e agora, na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, foi feito roda de terapia comunitária, um projeto maravilhoso. O Brasil incorporou essa área no SUS em 77% dos municípios, em todas as capitais, com o modelo mais em atenção primária. A gente tem um volume grande para apresentar como case internacional, e temos que entender como que essa área pode ajudar as doenças atuais. A gente já teve a época da sífilis, junto com a Revolução Científica, tivemos a época da tuberculose no século XIX, com o romantismo, tivemos a época do câncer, que ainda continua forte, mas ele explodiu na Revolução Industrial, século XIX, XX, a grande doença do século XX, mas agora temos outros desafios, né? A AIDS, doença autoimune, Covid-19, estresse, síndrome metabólica, e a síndrome metabólica como grande fator de risco, tanto do câncer como das doenças cardiovasculares, são as 2 grandes causas de morte. Então, hoje a gente está numa época que a gente precisa investir em saúde, entender a imunidade, porque a gente já passou por essas revoluções, agora a gente está no momento que o estilo de vida talvez seja o grande desafio. Como viver de forma saudável e evitar todo esse desenvolvimento. Então, o autocuidado, com certeza, é a estratégia mais inteligente, e a China está fazendo um dever de casa maravilhoso há muito tempo, o Tai Chi nas praças. Aqui na minha cidade, no município de São Paulo, graças a Deus, a Secretaria Municipal de Saúde entendeu que é importante e incorporou a prática do Tai Chi também nas praças, mas a gente tem uma série de outras metodologias brasileiras que poderiam ser implementadas mais e mais, tipo capoeira e outras estratégias aqui brasileiras. Eu queria divulgar esse curso para quem atende pacientes com câncer, que é um dos melhores cursos de fitoterapia para pacientes oncológicos, desenvolvido como um curso online, gratuito, pela Universidade Technion, de Israel,
e que a gente teve uma parceria, o consórcio, para traduzir para o português. Então está acessível, é maravilhoso esse curso. É um curso de medicina e saúde integrativa amplo, mas focado em câncer e em plantas medicinais, mas que apresenta os sistemas médicos. E aqui, para terminar, eu quero contar um pouquinho da minha grande contribuição em grupo. Quando eu falo eu, é sempre de forma coletiva, mas eu tive o papel, uma oportunidade, a pedido do chefe da pediatria da USP, o professor Vicente Odoni, que também naquela época, era o chefe da oncologia pediátrica, de poder trazer uma implementação dessa área. Então, só para mostrar algumas imagens, dentro do Instituto da Criança, a gente criou a unidade de pediatria integrativa e com ênfase na área de oncologia, dentro do ambiente de SUS, mas com alta qualificação profissional. E a primeira coisa foi permitir que uma intensivista visitasse um hospital de medicina integrativa na Alemanha. A Cíntia Cruz, que é essa lourinha de óculos, visitou a equipe do Alfred Langler, passou lá quase um mês. Vocês vão ver agora umas imagens do hospital imerso na natureza. É um hospital bem interessante, com grande ênfase no brincar, com medicações complementares junto com as medicações convencionais na emergência, usando, por exemplo, óleo essencial de calêndula junto com antibiótico para melhoria de erisipela. Então, a forma integrada de cuidado, todo o apreço à arte, à musicoterapia, à arte-terapia. E aqui a gente pôde implementar aqui o primeiro crachá usando terapia de apreciação, terapia assistida por animais, o cão terapeuta dentro do hospital. E, por fim, criamos 3 grandes grupos: o grupo da saúde corporal, da saúde mental e da saúde do self-resiliência, nas áreas de maior sofrimento, que é UTI, terapia, área de transplante medula óssea e enfermaria. Então, algumas imagens para a saúde mental, terapia de apreciação da natureza, que foi uma técnica de levar para a UTI, para a enfermaria, cenas da natureza. Área assistida por animais, ajudando a reduzir estresse, dor, ansiedade nas crianças com câncer. A parte da música, entrando na rotina do hospital. E aí eu queria fechar com a divulgação desse livro, que eu tive a honra de poder ser um dos coordenadores, que é o livro do HC da USP, que a gente apresenta todo esse tema a várias mãos, 700 páginas, apresentando o conceito de medicina integrativa na prática clínica. Um livro bem recente, bem atualizado, que eu recomendo que vocês possam ler e aproveitar. Então, quero deixar aqui a última mensagem da minha apresentação, que é uma orientação de saúde para todos. Se a gente quer promover a saúde, ou seja, o equilíbrio entre saúde cognitiva, estar acordado, a saúde mental, que tem mais a ver com afeto, e a saúde corporal, a gente tem que abaixar da atividade mental para os pés. Não tem nada melhor do que 15 minutos de escalda-pé a 40 graus. Quando você coloca no PubMed Hot Foot Bath, que é escalda-pé, você tem várias evidências para efeito disso, bem barato, baixo custo, como indutor de sono, até comparando com Rivotril, benzodiazepínicos. Então, recomendo que vocês vão para a cama com escalda-pé para terminar a noite de forma mais saudável. Deixo aqui meu contato, meu e-mail, e estou aqui à disposição para parcerias futuras, especialmente através do consórcio, essa rede de pesquisadores, com a Beneficência Portuguesa e todos os grupos que estão me ouvindo. Muito obrigado, um abraço.